Olá, pessoas! Eu sou Natasha, este é o Redemunhando e hoje vamos conversar um pouquinho a respeito do Aladdin, nessa edição linda da Clássico Zahar, na edição bolso de luxo. Bem, vocês repararam que eu não falei o nome do autor ou da autora desse livro, porque na verdade é um pouco misterioso. Vou falar pra vocês quem traduziu, tá? Então a gente tem aqui a tradução para o inglês da Yasmin Seal. Então a Yasmin Seal traduziu do francês para o inglês, e do inglês para o português, quem traduziu foi o José Roberto Ochea. O editor dessa versão aqui é o Paulo Lemos Horta. Eu pedi esse livro em parceria com a editora Zahar. Eu fiquei muito feliz quando chegou, porque eu sou extremamente fã do desenho Aladdin da Disney, fez parte da minha infância. Eu sei todas as falas, eu sei todas as músicas. E eu tava precisando de um livro leve e que me tirasse um pouquinho o peso do cotidiano, sabe? Eu tava num período de trabalho muito intenso e eu queria alguma coisa para relaxar. E o Aladdin foi perfeito para isso. Como vocês sabem, o Aladdin é um conto que tem um monte de adaptações. A cada adaptação ele foi sofrendo várias modificações, né? Inicialmente as adaptações do Aladdin são literárias e depois foram para outras mídias, como cinema, TV, teatro, música. E vamos falar um pouquinho sobre a origem desse conto, porque é uma origem incerta, é uma origem até difícil da gente traçar. Nós sabemos que ele faz parte da primeira versão francesa das Mil e Uma Noites e que foi traduzida do árabe para o francês no século XVIII. A primeira edição francesa das Mil e Uma Noites contava com alguns contos que não foram encontrados no original em árabe. O Aladdin é um deles, tá? O Aladdin, o Ali Baba e os 40 Ladrões. E esses contos, o Aladdin e o Ali Baba, fizeram um sucesso, assim, estrondoso na Europa, na época que eles foram publicados. Era um período em que a Europa estava extremamente curiosa pelo Oriente, e aqui a gente entra naquele debate sobre o que é o Oriente, porque quando a gente fala Oriente ou Ocidente, não são exatamente as fronteiras geográficas que estão determinando. A gente está falando de um tipo de cultura, mas de uma forma muito homogeneizadora. Então a gente tem um Oriente muito estereotipado pelo exotismo, pelo mistério, tudo é muito colorido quando a gente pensa em Oriente, né? Nessa categoria enorme, Oriente. Aliás, se você quiser saber mais sobre isso, ou seja, sobre a imagem que o Ocidente tem do Oriente e como isso foi criado, né? Como essas categorias Ocidente e Oriente foram criadas, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o livro Orientalismo, do Edward Said, e ele explica como é que se criou esse conceito para simplificar culturas muito diversas, muito ricas, muito complexas, e dessa forma estereotipá-las e fazer com que elas fossem submetidas às culturas ocidentais, por sua vez, né? As culturas europeias especificamente. Então, se a gente for ver, o Aladdin, ele tem esses elementos exóticos e orientalistas que encantam muito o Ocidente, mas que não representam um lugar específico. O Aladdin, se você for ver, mistura elementos árabes, elementos indianos e assim por diante. Inclusive, esse conto aqui se passa originalmente no que eles chamam de China, ou um reino chinês imaginário. O meu amigo Pedro Menchik me recomendou que eu desse uma olhadinha num verbete sobre uma região chamada East Turkestan, algo como Turquistão do Leste, alguma coisa assim. E eu dei uma olhada na Wikipédia, pode ser mesmo que se passe por ali, que é uma região próxima da China. Claro que na época as fronteiras não eram iguais às que são hoje, tá? Mas é próxima da China e que tem elementos árabes, elementos islamizados, e poderia muito bem se encaixar nisso. Mas retomando aqui a questão da tradução, da origem do Aladdin, como a gente nunca encontrou nos manuscritos árabes esse conto, e só na primeira tradução francesa, o próprio tradutor francês, chamado Antoine Galland, disse que essa história foi contada para ele por um viajante chamado Hana Diab, um viajante vindo de Alepo, na Síria, em 1709. 1709. E aí esse conto, essa versão, teria sido incluída na versão francesa das Mil e Uma Noites.
É muito interessante porque se achava que isso era uma invenção do francês, né, do tradutor francês para dar uma certa legitimidade para esses contos. E há pouco tempo se encontrou os diários desse Hannah Diab, que seria o viajante de Alepo, que teria contado as histórias do Aladim, ou seja, ele realmente existiu. Então, pelo menos aí você já tem uma pista, né? A gente não tem como ter certeza, mas já é alguma coisa pra gente ficar especulando ainda mais, imaginando ainda mais de onde veio essa história tão encantadora. E tudo isso que eu tô falando é explicado nos textos prévios que tem aqui, porque ó, é uma edição, tem poucas páginas, como eu falei, é um conto, tem 143 páginas, basicamente, mas as primeiras 30 páginas, mais ou menos, são de textos como se fossem prefácios, que explicam toda essa coisa da origem francesa ou da origem árabe do conto Aladim. Então, só para mostrar para vocês a edição aqui, essa é a capa. Ele tem o formato de bolso, tá bom? Ó, cabe na minha mão. E a edição é muito linda, a capa, a folha de guarda aqui. E dentro a gente tem uma diagramação excelente para ler, o papel amareladinho. O livro tá lindo. E nesses primeiros textos, 2 deles são feitos pelo editor Paulo Lemos Horta, e aí o prefácio é a edição brasileira. E a apresentação, esse editor explica por que adaptar mais uma vez o Aladim para outro livro, né? Para que lançar mais um livro com o Aladim. E por que ele escolheu a tradução dessa Yasmin Sale, a tradução do francês para o inglês. Parece que essa tradutora ela conseguiu manter o certo humor que o conto original tinha. E nesse mesmo texto ele traz algumas reflexões a respeito da voz feminina da Sherazade, da importância disso, e como eu falei, das origens do conto Aladim. Tem um vídeo do canal Nerdologia explicando também um pouco sobre essa origem. Muito do que eu falei aqui, do que o Paulo Lemos Horta fala aqui na introdução do livro, tem no vídeo. Então, se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o link aí no box de descrição, tá bom? O vídeo tá bem completinho, tá bacana. E aí, sobre a história, finalmente, né? Vamos falar sobre a história. Há semelhanças e há diferenças em relação à versão da Disney que a gente conhece. Uma das diferenças principais que eu achei é que aqui no livro a gente conhece o Aladim muito jovem, assim, pré-adolescente, no que hoje a gente chama, né, de pré-adolescência. E ele é uma figura muito malandra, muito preguiçosa. E além disso, a gente conhece o pai e principalmente a mãe do Aladim, que no desenho da Disney não tem, né? São figuras, ele é órfão, então são figuras que não aparecem e aqui eles estão presentes. E o ponto de virada da vida do Aladim, claro, é a lâmpada. E ele vai chegar nessa lâmpada sendo enganado por um feiticeiro do Maghreb. Maghreb é norte da África, que é o maior vilão da história. Esse feiticeiro finge ser o tio do Aladim, ganha a confiança dele e depois o trai, né, de alguma maneira. Muito parecido, assim, pra mim, né? Eu achei semelhante ao desenho da Disney, a questão da caverna subterrânea, onde tem muitos tesouros e a lâmpada tá lá dentro. Esse feiticeiro do Maghreb, como eu falei, é o grande vilão da história, e ele não é o Jafar do desenho da Disney. O Jafar, ele é um vizir, né? Ele é uma espécie de conselheiro do sultão. E existe um vizir também nessa história, mas ele não é o vilão. E ele aparece bem pouquinho. O que a gente tem é esse feiticeiro muito ambicioso e manipulador. E mais uma coisa que aqui, além do gênio da lâmpada, existe o gênio do anel, e que vai ajudar o Aladim a se libertar de algumas situações ruins. Não existe o limite de 3 desejos, como existe no desenho da Disney. Aliás, o gênio e a princesa são muito diferentes do desenho. A princesa chama-se Badr al-Budur, que é um nome grandão e estranho pra gente, né? Um nome em árabe. E o gênio se chama o escravo da lâmpada. Ele realmente é preso à lâmpada. E ele é extremamente prático. Os gênios não são criaturas, pela mitologia árabe, né? Eles não são criaturas boazinhas ou gentis, divertidas, como no desenho. Eles são criaturas extremamente sérias, práticas. Ele é um escravo executor dos desejos do seu mestre, né? Do seu amo. E como eu falei, o orientalismo está muito presente no conto também, não só no desenho da Disney, mas no conto. Tanto que a gente tem o cenário é a China, o Aladim, a mãe do Aladim e a princesa são muçulmanos,
O pai da princesa é um sultão e o feiticeiro é do Maghreb, que é o norte da África. Então mistura um monte de elementos de vários locais diferentes. Quase não tem descrição nesse livro, ele é um livro muito voltado para ação mesmo. Ou seja, o foco narrativo dele é como se fosse o desenrolar da história. Ele não vai se aprofundar, por exemplo, nos personagens, nem na descrição do ambiente. Ele vai se focar mais na ação. Afinal, a gente tem que lembrar que se trata de um dos contos das Mil e Uma Noites. Então a Sherazade está narrando a história do Aladim para o rei e está tentando se livrar da morte, né? Então ela precisa que a história vá se desenrolando e que o rei fique curioso para saber o resto, né? Ela tem que dar um gancho de uma noite para outra para que o rei não a mate no dia seguinte e que ela consiga continuar contando histórias. E, gente, como eu falei, esse livro veio no momento certinho pra mim. Eu pegava antes de dormir, eu tava já deitadinha, lia um pouco do livro, tem capítulos relativamente curtos, então eu conseguia ler mais ou menos um capítulo por dia, picadinho. E foi legal porque eu consegui, de alguma maneira, eu meio que reproduzi a estrutura das Mil e Uma Noites, né? Eu dividi a história em várias noites, e isso foi muito interessante. É uma história de aventura que se passa num lugar distante, e isso me distraiu do meu cotidiano, que estava muito puxado. Bom, eu sou extremamente suspeita porque eu sou fã dessa história, sou fã do desenho da Disney, como eu falei. Eu adorei o live action, que foi lançado em 2019, e agora eu li esse conto das Mil e Uma Noites e eu continuo amando. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você curtiu, não esquece de deixar um joinha pra mim, por favor. Obrigada, Editora Zahar, por ter me enviado o livro. Obrigada a vocês por terem assistido. Deixa um comentário aí embaixo que eu quero saber o que você já viu de Aladim por aí. Você já leu o conto? Você já viu teatro? Você já assistiu a animação da Disney, o live action? Me conta aí o que você achou. E se você quiser adquirir esse livro ou qualquer outro pela Amazon, não se esqueça de usar o meu link que tá aí no box de descrição. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.